dia! Cabelo Zé aqui é o cabelo! Cabelo Zé aqui é o cabelo! No atacado e varejo é o cabelo! Cuidado! O barato pode custar caro. Na pressa para ter aquele cabelão de capa de revista, a Rosângela exagerou no aplique. Me ofereceram um mega bem comprido, bem maior do que eu costumava colocar, só que o que eu costumava usar era um por faixa. Esses foram 4 faixas costuradas numa mesma faixa. Você imagina o tanto de cabelo que eu fiquei. O peso do aplique causou dor no pescoço e ainda fez os fios naturais quebrarem. A alternativa foi o tic-tac, o aplique móvel, ou seja, tem que pôr e tirar. E hoje também tem muita gente que quer mais volume nos cílios. Novas técnicas têm precisão quase cirúrgica. Você conhece? Lash lifting, volume russo, alongamento mix. Qual dura mais? Qual deixa o olhar mais poderoso? E será que alguma dessas técnicas traz risco para os olhos? Para nossa visão? Quem vai responder é a oftalmologista doutora Regina Celi Seixas e também nossa consultora, dermatologista doutora Márcia Purcelli. Você tem aplique nos cabelos? Você já fez alongamento de cílios, permanente de cílios? Manda sua foto pra gente e se você tem dúvidas, escreve. Usa a hashtag Você no Bem-Estar ou liga 4002-2884. Muita gente tem cílios ralinhos e gostaria de ter um olhar assim mais poderoso, com cílios de boneca. Vamos conhecer então algumas técnicas para isso acontecer? Esses são os cílios postiços que a gente já conhece. Você passa a cola específica para fixar na pálpebra e pronto. A mudança é quase instantânea. Mas eles não duram muito tempo. É aí que entra o alongamento de cílios. Ele dura mais. Uma das técnicas é conhecida como volume russo. O trabalho é minucioso. Depois de higienizar a área dos olhos e colocar adesivos nos de baixo para não grudar nos de cima, cada mini tufo com 2 a 6 fios é colocado sobre um único fio natural. Tudo com pinça, uma precisão quase cirúrgica. Para quem quer volume, vale a pena. Com um olho só pronto, já dá para ver muita diferença. Com os dois, então... Outra técnica com um pouco menos de volume é o alongamento mix. São colados sobre os fios naturais mini tufos fininhos, com 3 a 4 fios cada um. A delicadeza na colocação é exatamente a mesma. O resultado final, um pouco mais discreto, mas também realça bastante a região dos olhos. Olha só como mudou. Fica bom, né? Mas daqui a pouco a gente vai saber se tem risco ou não. Antes, doutora Márcia, cílios e cabelo, qual que é a diferença? Então, os dois são pelos, né? Então, a estrutura é igual, mas a grande diferença é o ciclo de vida. Só para a gente ter uma ideia, um fio de cabelo pode durar até 7 anos. E os nossos cílios duram, em média, 2 meses. 2 meses. Então, eles caem e nascem de novo? E a gente nem percebe? E nem percebe. Que coisa. Mas a Paty percebeu. Olha o comentário que a gente recebeu da Paty aqui na nossa tela interativa. Olha o que aconteceu. Quase fiquei cega por causa da cola que a profissional usou. Tive reação e meus olhos incharam em 24 horas. Ardia muito. Meus cílios verdadeiros caíram. É um perigo isso, né? Por que a cola usada nesse tipo de procedimento pode dar esse tipo de reação? Isso, sem dúvida nenhuma, é um perigo mesmo. A gente tem que lembrar que todo mundo quer ficar bonita, né, Mari? Né? Mas a gente tem que se certificar primeiro qual é a circunstância que vai fazer esse trabalho dos nossos olhos, né? Não a qualquer preço. Não, né? Não a qualquer preço. Então, infelizmente, a gente recebe no consultório alguns problemas, alguns incidentes relacionados à técnica de colocação dos cílios. E geralmente está relacionado com a cola, que muitas vezes é um produto químico, né? E se não colocado adequadamente, você vai ter alteração ocular. Isso pode ser desde uma leve alergia até uns quadros mais graves. Pode, inclusive, colar, os cílios podem ficar colados, você não conseguir abrir novamente e você pode ter o arrancamento dos cílios já da raiz e que muitas vezes demora até 2 meses para se repor quando tem o arrancamento da raiz. Além disso, a cola entrar dentro dos nossos olhos. Então, tem um comentário que eu acho que é uma pessoa que
talvez seja alergia. Vamos dar uma olhada aqui, a Cíntia. Adoro cílios postiços, mas sempre fico com os olhos irritados quando coloco. Sim, porque tem que observar, porque nós temos uma química. Você pode ter cola com cianoalacrilato, pode ter cola com látex. Então você tem que avaliar primeiro se você tem alergia àquele produto, né? E além de tudo, fazer a colocação adequadamente. Por isso que é importante você ir no profissional que tem uma certificação em relação a isso, que tenha bastante experiência. Porque quando entra dentro do olho, a cola ou a supercola, ela endurece imediatamente com a umidade dos olhos. E isso pode gerar ceratite, olho vermelho, casos graves de úlceras corneana e em alguns casos muito graves que até a cegueira. Então, gente, é o seguinte, esse alerta é importantíssimo. Não é para usar super cola nos cílios. Tem cola específica para a gente colocar cílios postiços e tá para fazer esse tipo de procedimento para ficar com os olhos mais poderosos, digamos assim, com o olhar mais poderoso. É cola para cílios, não é super cola que a gente encontra no supermercado e nas lojas de conveniência, certo? Sim. Vamos entender aqui outros problemas que podem acontecer, como você disse. Por exemplo, a blefarite. O que é a blefarite? Na verdade, o que a gente pergunta sempre pro colega que decide fazer a decisão de ficar mais bonita. A menina quer ficar mais bonita. Tem que ver primeiro se os cílios têm condição de você fazer esse procedimento. Existe uma doença que é a blefarite. Todo mundo tem uma flora natural dos olhos que é com bactéria. Bactéria é normal, todo mundo tem. Muito. Só que em algumas circunstâncias, exato, nós somos feitos de bactéria. Em algumas circunstâncias, você tem uma proliferação dessas bactérias e aí, no caso dos cílios, você tem a blefarite. Essa proliferação forma algumas caspinhas nos cílios que muitas vezes, em alguns pacientes, fica até... você consegue evidenciar a olho nu. Consegue ver. Exatamente. Em alguns, você tem que usar o material, o microscópio para poder fazer a avaliação. E essa afecção é uma infecção mesmo, uma inflamação da pálpebra, uma infecção, é necessário procurar um oftalmologista. Coça ou não? Coça, arde, deixa o olho vermelho, às vezes até o olho seco, embaça a visão. E você precisa fazer a limpeza adequada com shampoo neutro e muitas vezes ir no oftalmologista para poder fazer o tratamento adequado com antibióticos para poder diminuir essa inflamação e aí você preparar os seus cílios para um cílios postiço. Daqui a pouco a gente vai explicar como é que é essa limpeza adequada. Mas antes tem uma outra doença também, que também tem a ver com essa região. Exatamente. E tem esse nome difícil que eu não vou falar e vou deixar para você. Isso. Nós temos na pálpebra inferior uma série de glândulas chamadas glândulas de meibômio, tá? Elas são fundamentais para produzir uma gordura que todo mundo tem, para poder manter a estabilidade do filme lacrimal. O filme lacrimal, Mari, ele é água, então ele evapora. Ele evapora com o ar-condicionado, evapora com o vento. E a glândula, ela produz uma gordura, uma gordurinha que mantém a estabilidade do filme lacrimal. Alguns pacientes têm uma afecção chamada meibomite. O que acontece? Produz mais gordura e isso leva a um entupimento das glândulas bem perto da raiz do folículo, formando aí doenças oftalmológicas, ordelo, calásio. Precisa saber se não tem tudo isso para colocar cílios postiços depois. E também precisa fazer uma avaliação do cabelo para quem quer colocar aplique. A gente tem uma dúvida, a dúvida da Rita de Cássia. Vamos ver o que ela quer saber sobre cabelo. Eu gostaria de saber se o aplique atrapalha o crescimento do cabelo. Doutora Márcia Purcelli, atrapalha? Não, vamos lembrar que o cabelo, ele vai crescendo da raiz. E a raiz está lá dentro, né? Dentro do nosso couro cabeludo. Então, isso não vai interferir. O que o aplique pode fazer, sim, esse peso que o nosso fio, às vezes, não aguenta, você vai quebrar mais esse fio. Mas você não vai alterar o ciclo natural do crescimento. Vale mesmo para os cílios postiços? Altera o crescimento dos cílios, cílios postiços ou não? Sim, dependendo da quantidade, você pode ter um enfraquecimento. E dependendo da técnica, tem gente que usa os cílios, usa curvex, isso tudo enfraquece os cílios e realmente provoca queda. Provoca queda ou provoca quebra. A gente vai ver agora o que um aplique de cabelo fez na cabeça da Rosângela. Valéria Almeida mostra pra gente quais cuidados a gente deve ter nessa hora. Cabelo longo, volumoso, com cacho, liso. Tem gente que sonha em ter uma cabeleira de dar inveja. Alguns querem realizar o desejo do dia para a noite. E até dá. Só não pode ser assim.
Então, que a gente precisa avaliar a quantidade de cabelo que tem na cabeça da pessoa, a quantidade de cabelo que eu posso desenvolver esse aplique para que tenha uma boa sustentação. Para ter ideia do que acontece quando um aplique é colocado sem critérios, vamos imaginar que o varal é um fio de cabelo e as roupas, o aplique. Se tem roupas demais, pesadas e molhadas, a corda pode arrebentar. Isso é o que acontece com o nosso cabelo. Se o aplique é muito pesado, os fios naturais vão sofrer as consequências. A Rosângela sabia de tudo isso, mas na pressa para ficar linda nas festas de fim de ano, acabou exagerando no aplique. Me ofereceram um mega bem comprido, bem maior do que eu costumava colocar, cerca de 70 centímetros. Só que o que eu costumava usar era um por faixa. Esses foram 4 faixas costuradas numa mesma faixa, ou seja, 3 vezes 4. Você imagina o tanto de cabelo que eu fiquei. Acabei de sair do cabeleireiro já sentindo uma certa dor no pescoço. Dias depois, a dor aumentou, ela perdeu a festa e acabou indo parar no médico. E o aplique que ela foi obrigada a tirar ainda arrebentou os fios naturais. A solução que encontrei foi o tic-tac. O nome tic-tac vem do barulho da presilha, de plástico ou metal, que prende o aplique móvel na cabeça. É uma técnica para corrigir uma falha, é uma tela apenas para dar um volume. Se for uma tela muito pesada, a tela também pode danificar o próprio cabelo da pessoa. Por isso, não é para ficar o tempo todo com ele na cabeça. Usou para uma ocasião, para uma festa, não dorme com ele, não é aconselhável usar todos os dias. Já fala, aplique móvel, tira e coloca. A Rosângela entendeu a lição. Agora eu lido com ele de uma maneira bem mais tranquila, só quando é necessário. A Cristiane já usou apliques de todos os tipos. Só que o cabelo ele é muito fino e ele não aguenta. Nos últimos meses, depois de passar por transplantes de fígado e rim, os fios ficaram ainda mais ralos. E aí, com os imunossupressores, que são os remédios que é para rejeição, ele cai o cabelo naturalmente. Então, assim, qualquer transplantado tomando imunossupressor tem a imunidade muito baixa. O cabelo começa a cair. Para não perder o pouco que tem, nem abrir mão dos cabelos longos e volumosos, a Cristiane recorreu ao aplique com tic-tac. A gente vai colocar uma prótese, que é com o material adequado, é medido na cabeça certinho o tamanho da prótese para colocar. Foram 8 dias de trabalho para distribuir um novo aplique entre o topo e o meio da cabeça. E, claro, garantir a saúde dos fios naturais. E o resultado? Ficou lindo. Maravilhoso. Ficou um espetáculo, não ficou? Nossa, 8 dias, mas valeu a pena, né? muito a pena. Muito legal. Lindo. Agora, doutora Márcia, vamos falar um pouquinho sobre pessoas que ou colocam apliques que faz esse peso, ou que vivem de cabelo preso, aquele cabelo preso puxado, assim. Pode ser um rabo de cavalo, pode ser um meio preso, pode ser coque. O que acontece quando você puxa demais o cabelo e mantém essa tensão? Você inflama a raiz. Então, você inflama hoje, inflama amanhã, você vai matando esse fio, essa matriz, essa raiz. Chega uma hora que o cabelo vai morrer e você faz uma alopécia de tração. Fica realmente um lugar totalmente sem cabelo, uma careca mesmo. E não nasce mais. Então não é legal ficar todos os dias usando o cabelo preso. E principalmente quando a gente lava o cabelo fica 30% mais elástico. Então é a hora que a gente fala assim, deixa eu dar uma boa puxada, porque ele seca daquele jeito, né? E aí você fala, aí o meu cabelo fica mais liso, eu consigo... Não é bom. Então não deve você jamais prender o cabelo molhado. Se quiser colocar só uma piranha, fazer uma coisa assim, tudo bem. Mas puxar muito, né? Principalmente esses elásticos, não faça isso. E as crianças, então atenção aí para as mamães, que não é para deixar a cabeça da criança, parece que fica com dor de cabeça depois, porque às vezes o que está agoniando aquele cabelo mais armado, que é tão bonito, é a mãe e não a criança. Exatamente. Então, vamos deixar todo mundo ser feliz e natural. Maravilha, doutora Márcia. Agora,
Naturalmente, ocorre algo na vida da mulher depois que ela engravida, que é a queda de cabelo, depois que nasce o bebê. Na maior parte das vezes é que vem a queda, né? Exatamente. Mais ou menos de 2 a 3 meses após o nascimento, o parto, nós temos uma queda muito intensa, que é um eflúvio que a gente chama de fisiológico. Nome esquisito. Eflúvio é essa queda um pouco mais acentuada do cabelo. E por que isso acontece? Quando a mulher fica grávida, o cabelo, como tem um metabolismo muito grande, o organismo fala o quê? Vamos parar de fazer cabelo, porque o nosso foco agora é o bebê. Então, a gente para essa troca. Tanto é que as mulheres começam a observar, não tem queda de cabelo durante a gravidez. Mas depois, o organismo quer correr atrás e ele tem que cair, tem que fazer toda a troca que não se fez durante 9 meses. Então, você começa a ter uma queda muito mais intensa. E, normalmente, a mulher está vivendo que período? Ah, fácil. Período lá, tranquilo, tranquilo. Coisa leve, né? Um estresse que é natural, que a gente chama já, que é um estresse pós-cirúrgico, né? Muito natural. Existe o estresse do bebê, né? Obviamente. Existe, às vezes, uma anemia, alguma alteração de tireoide, que depois só que vai ser investigado, enfim. Ou a mãe quer perder peso rapidamente, né? Uma maior dica que a gente dá para perder peso é amamente, porque você vai perder peso naturalmente. Mas tudo isso leva, assim, a esse eflúvio um pouco mais arrastado. E, às vezes, mais do que 2 meses, precisa procurar um dermatologista, porque pode ter alguma coisa errada. Comentário da nossa tela interativa, vamos dar uma olhada. A Suelen: sou esteticista e faço essa técnica de alongamento de cílios faz 2 anos. Minhas clientes adoram e nunca tive problemas. Que delícia, Suelen. Obrigada pelo comentário. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais técnicas que dão certo, sim. Quando dá certo, realmente é uma maravilha. A gente volta já já. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. Muita gente participando hoje do programa e a Amanda mandou esse seguinte comentário, olha lá. Minha mãe fez permanente nos cílios há 1 mês. A ideia era levantar, mas eles enrolaram para trás. Parece que ela fez bob nos cílios. Tá tirando uma com a mãe, Amanda. Tem algum produto para tirar? Amanda, vou te dizer uma coisa. Isso já aconteceu comigo e eu descobri que tem um produto ótimo, que não custa nada, mas é o bem mais valioso do mundo. Tempo. Não tem o que fazer, tem que esperar. Agora vamos ver uma reportagem para a gente conhecer técnicas de permanente que funcionam e não ficam com esse efeito. Para quem quer destacar os cílios sem usar nada postiço nem aplicar fios artificiais, o indicado é a permanente de cílios. Depois de higienizar a área dos olhos, uma tira fina é colocada na pálpebra. O passo seguinte é grudar os fios na tira, aplicar o produto e cobrir até que faça efeito. O resultado, que dura cerca de 1 mês, surpreende bastante. Os cílios que passaram pela permanente, à direita do vídeo, ficaram bem mais evidentes. E a novidade para quem quer dar um up no olhar, sem o uso de fios artificiais, é o lifting de cílios. A vantagem em relação à permanente é que os fios ficam mais para cima. O efeito dura até 2 meses e os cílios ficam menos ressecados. Primeiro é colocado o protetor que cobre a pálpebra inteira. Em seguida, o produto é aplicado e aí os cílios são esticados. A área dos olhos fica coberta. E depois de algum tempo, os fios recebem um creme hidratante. Olha só o efeito final. Cílios totalmente realçados. O antes e depois deixa bem clara a mudança. Tem umas técnicas que realmente ficam muito bonito, né? Mas é preciso cuidar para que isso dure um pouco mais, pelo menos o tempo prometido pelo profissional que está fazendo esse procedimento, né? Como é que cuida? Claro, é importante cuidar antes e cuidar depois, né? Até porque você tem que manter a durabilidade desses cílios, né? E manter os seus cílios saudáveis também, que eles não podem enfraquecer, senão pode cair tudo, né? Então é fundamental uma higienização. Aquela glândula de meibome, ela lança gordura que é fundamental para a nossa estabilidade do filme lacrimal, tá? Só que em alguns pacientes, por questões de estresse, hormonal, alimentação mais gordurosa, produz mais gordura. Até pacientes que têm alterações dermatológicas, rosácea, você produz mais gordura. Então é necessário que faça uma higienização. A gente utiliza sempre shampoo infantil neutro,
tá? E não é com uma grossa camada de shampoo, basta você pegar uma gotinha, fazer uma espuminha delicada. Foi bastante, foi bastante. Né? É bem pouquinho mesmo. Sim. Aí você, no chuveiro, vai fazer uma espuminha. Tá. Com os cílios fechados, Mari, você vai fazer a limpeza. Não friccionando muito, você vai friccionar bem devagar. Aqui, ó, a gente pega aqui. Fricciona bem devagar, vai fazendo a massagem circular. E isso vai fazer com que as gorduras... por um? Bem delicadamente, quase que um por um. Tá. E você vai tirar esse resíduo de gordura, mantendo os seus cílios e a sua pele da pálpebral mais saudável. E depois você pode até aliar, conversando com o seu oftalmologista, um lubrificante para poder deixar o teu olho mais úmido. E pode usar máscara, doutora Márcia, quem coloca cílios postiços ou quem faz esse alongamento de cílios? No cílios postiços dá, né? Mas no alongamento e no permanente? Não deve. Não deve porque quanto mais você manipula, pior. Se você põe a máscara, você vai ter que tirar. E depois você vai usar algum produto que pode até danificar mais o cílio. E o mesmo vale para o Curvex, né? Sim, o Curvex, se não bem adequadamente utilizado, você pode ter o arrancamento dos cílios. Então, na hora que você faz a pressão para fazer a curva dos cílios, quando você soltar o material, você tem que dar um tempo, né? Para que os cílios naturalmente se solte da colher e aí você consegue fazer a retirada. Derrubei até boneco. Tá, o Fernando não tá aqui, enfim, não é para usar o Curvex. Não é para usar o Curvex. Muito bem. Ele já é naturalmente curvado. Tem pergunta do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada. Daniele, como tirar o alongamento de cílios em casa? Dá para fazer isso? Tirar? Tipo, você pôs lá no salão e tira em casa o alongamento de cílios? Arranca? Na verdade, assim, com o tempo ele vai saindo naturalmente. É que fica feio quando ele começa a cair aos pedacinhos, né? Você pode fazer a extração, mas com muito cuidado, senão você vai perder também seus cílios naturais. Corre aquele risco, é igual falha da sobrancelha, né? Que vai tentar tirar em casa. Se sair inteiro, vai demorar 2 meses para voltar um outro cílio natural. Melhor não tentar. Então vai ficar com uma falha, então tem que tomar muito cuidado. Tem mais dúvida do nosso auditório virtual? Um comentário, olha lá. Gente, aí sim, hein? Rejane, meu pequeno João Paulo de 2 aninhos costuma causar inveja na mulherada por causa dos cílios. Rejane, sem dúvida nenhuma, que lindo, hein? Mais um comentário? Não, a gente volta já já. Depois dessa, não dá pra continuar, né? Ganhou todas. Tá bom, a gente volta já já. G1 em 1 minuto. Olá pessoal, hoje de manhã está rolando a Operação Abismo da Polícia Federal que investiga um esquema de fraudes em um instituto de previdência no Recife. Os agentes cumprem mais de 20 mandados de prisão e mais de 40 de busca e apreensão em Pernambuco, em outros 5 estados e no Distrito Federal. Segundo as investigações, foram desviados mais de 90 milhões de reais. E uma caravana com milhares de imigrantes hondurenhos chegou hoje à fronteira da Guatemala com o México. O destino desses imigrantes é os Estados Unidos. Eles estão fugindo de Honduras principalmente por conta da crise na segurança no país. Nesta semana, o presidente americano Donald Trump ameaçou fechar a fronteira com o México para evitar a chegada dessa caravana. E falta um pouco mais de 2 semanas para o primeiro dia de provas do Enem e muita gente nessa reta final acaba abusando de coisas como energético, café e por aí vai. Nós conversamos com especialistas que falaram que isso pode causar um efeito contrário, diminuir a concentração, aumentar a ansiedade, causar insônia, e que a melhor coisa para a produtividade ainda é uma boa noite de sono. Mari. Sem dúvida nenhuma, Cauê. Valeu pelas informações, um beijo, bom final de semana para você, até segunda. Beijo, bom fim de semana, até segunda. Até lá. Tem uma dúvida, vamos dar uma olhada, que chegou da Mariana, minha xará. Eu tenho cabelo fino e queria dar mais volume, eu posso usar trança ou mega hair? Pode, doutora Márcia, cabelo fino. A gente viu naquela reportagem até a moça que tinha feito transplante de fígado com cabelo bem fino e usou a opção do tic-tac, né? Também seria uma opção para ela? É sempre a melhor opção, né? A gente brinca que quem quer fazer é porque tem o cabelo fino, é quem não pode, né? Porque tem um cabelo mais grosso... Ou quem não deve, vamos dizer assim. Não é que não pode, exatamente, né? Assim, lógico que aparentemente ela parece ter um cabelo saudável. Se ela for usar corretamente, que o ideal é usar no máximo uns 2 meses e depois retirar, é que a pessoa gosta, né, da coisa e vai ficando e vai refazendo, e quando ela perceber, ela já está tendo uma queda de cabelo mais acentuada. Então, eu acho que o tic-tac é uma grande opção, fica muito bom. Então, esses apliques novos, bem feitos, eu acho que ainda é a melhor saída.
Tem mais uma dúvida, vamos dar uma olhada na pergunta que chegou da Eliane. Uso lente de contato rígida, é aconselhável o uso de cílios permanentes? A Eliane mandou pelo Fale com a Rede Globo. Pode usar ou não pode? Pode sim. Não tem problema. O importante é que no dia que for fazer, vá sem a lente de contato, vá com óculos, mantenha-se com o olho fechado o tempo todo na execução do procedimento. Ao final da execução, vai para casa, aí quando tiver tudo muito bem estabilizado, aí coloca a tua lente de contato. Pode usar diariamente. Vai sim, então. Vamos dar mais uma olhada aqui na nossa pergunta, tem mais dúvidas. Agora a Érica, eu uso rímel todos os dias, isso pode prejudicar meus cílios naturais? Não, fazendo uma aplicação adequada, sem exageros, pode usar. O importante depois é você fazer a demaquilagem e não esquecer de fazer a higienização com shampoo neutro, para você manter os seus cílios naturais sempre saudáveis. Ter uma boa hidratação e procurar o oftalmologista em qualquer emergência ou alguma necessidade para poder fazer uma nova orientação. Mais dúvida, mais pergunta. Vamos ver agora aqui, doutora Márcia, olha lá a pergunta da Júlia. Cabelo com química, pode ter aplique? Bom, cabelo sem química, eu acho que faz muito tempo que eu não vejo, doutora Márcia. Também acho. Só da minha filha. É? Natural. Delícia. Natural. Então, pode? Então pode, não faz mal. Lembrar que o cabelo com química, ele sempre é um pouco mais frágil, né? Então, tanto a tintura como quem faz mais os alisamentos. Então, tomar um pouquinho mais de cuidado, porque ele é mais quebradiço. Mas pode usar tranquilamente. Obrigada, doutora Márcia. Obrigada, doutora Regina, pela companhia. Obrigada pela sua companhia durante toda essa semana. Vem aí, Fátima Bernardes, com mais um encontro. A gente volta a se ver na segunda-feira. Se cuida e até lá.